Olá amigos, tudo bem? Estamos de volta para deixar para vocês mais uma reflexão da palavra de Deus, ok? E o que nós estaremos falando hoje é a respeito, Estaremos falando hoje a respeito de Cristo ou Barrabás, Estaremos falando desse assunto, é um assunto pertinente, é um assunto importante para nós entendermos o que desenrolou, ali que levou Jesus a ser crucificado, apesar das profecias, apesar das profecias em torno que já diziam que Jesus iria morrer, padecer, mas o que o cenário realmente apresentou para que se desenrolasse tudo isso a respeito da morte de Jesus. Vamos ver o que está escrito aqui. Hoje está chovendo, está frio, amanheceu um dia gostoso, apesar de dias de calor. Então, vezes por outra, a imagem do celular escurece devido à claridade do dia. Você pode ver lá no fundo da imagem, o tempo está russo, porque graças a Deus está chegando uma frente fria, ela chegou, está fresquinho, deve estar em torno de 19 e 21 graus hoje aqui em Gironda, onde eu moro. Eu vou ler a palavra aqui para você, que está registrado no capítulo, capítulo 27 de Mateus, e a partir do versículo 11. Então, vamos ler um pouco isso aqui para nós entendermos sobre aquele fato que aconteceu na prisão de Jesus, tá? Nos açoites que Jesus sofreu e na sua crucificação. Eu quero ver se eu consigo resumir em menos tempo, porque a hora já está chegando, daqui a pouco temos que sair para trabalhar. Quer ver? A minha vontade é sempre deixar um vídeo sempre diário, mas está difícil devido à nossa demanda, Nossa demanda. Eu tenho demandas familiares para cuidar, eu tenho demandas da igreja para cuidar, porque eu sou dirigente de uma igreja, Assembleia de Deus. Eu sou dirigente, eu sou subordinado ao pastor presidente Haroldo Pascoal, tá bom? Cujo o templo sede é em Itaoca, Pedra, Espírito Santo. Tá certo? Eu estou aqui no distrito de Gironda. Eu resido aqui. E a igreja onde eu ajudo meus irmãos também é aqui, que é a congregação da Assembleia de Deus de Gironda. Então eu tenho as demandas de família, demandas de igreja e as demandas de trabalho. Então isso acaba avolumando aí e tornando o dia pequeno para mim. Tá certo? E nem sempre vou conseguir deixar um vídeo aí para as pessoas. Eu gosto disso, de interagir, de conversar com as pessoas, de passar alguma coisa para as pessoas. Tá certo? E não que eu saiba muito, não. Eu gosto de ler bastante, de me informar sobre as coisas, mas há pessoas aí que têm um conhecimento muito melhor e mais profundo do que eu. Mas vamos deixar aqui no capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 11, que fala que Jesus foi levado perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, frisem bem essa frase, sacerdote. Príncipe porque devia ser os cabeças, a cúpula sacerdotal daquele tempo, certo? Voltando à leitura do verso 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, os mais velhos, que era a figura importante, a figura dos anciãos em Israel,
nada respondeu. Ele ficou quieto. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Pilatos faz essa pergunta para Jesus. Nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Olha, preste atenção nessa questão, nos pontos onde nós vamos chegar. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. O povo que escolhe, que escolhia o preso para ser solto. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Olha só, hein? Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos soltes? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque Pilatos sabia, ó, o verso 18, porque sabia que por inveja o havia entregado. Mas você vê o verso 19, o que diz o verso 19? E estando ele assentado no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer, que a mulher não podia entrar na reunião, não entres na questão desse justo. Olha o problema. Porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas o que está embaixo aqui? Né? Verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Viu só? Tudo bem, as profecias diziam que Jesus, ele viria, sofreria, padeceria pelo povo. Isaías capítulo 53 diz isso, que por causa dos nossos pecados ele foi entregue como uma ovelha ao matadouro. Desculpa, Isaías capítulo 53. Outras profecias falam que Jesus ele padeceria também. Então Jesus ele já veio numa missão. Alguém pode perguntar assim, mas Jesus não teria um outro caminho que Deus poderia usar para que Jesus não viesse a sofrer a morte de cruz? Sim, de fato. Sim, poderia ser mudado, que Deus ele pode mudar os seus planos dependendo da situação. Eu te garanto que se o povo se comportasse diferente em relação a Jesus, eu tenho certeza que não haveria morte de cruz. A morte de cruz, ela aconteceu e ela foi necessária acontecer para mudar isso. Porque se você for avaliar direitinho, o povo ele não se converteu. Havia uma classe, um grupo de pessoas que mesmo sabendo que Jesus era diferente, eles não aceitaram. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, entre o capítulo 9 em diante, o apóstolo Paulo começa ali a dar uma explicação da rejeição dos judeus. Os judeus rejeitaram a Jesus. Agora, o que estava em jogo nessa questão toda? Nós vamos conversar aqui um pouquinho rapidamente, que estava em jogo algumas coisas que foram fundamentais que levaram Jesus à crucificação. Que na igreja, às vezes, numa pregação, nós não colocamos esses pontos porque não dá tempo. Isso precisa ser estudado com calma, meditado, para nós entendermos realmente. Não estava em jogo simplesmente Jesus vir e morrer somente. Estava em jogo o que os homens estavam pensando a respeito de Jesus. Entre os judeus se sabia que o Messias que viria, ele seria sumo sacerdote.
Conseguiu captar aí agora? Vou repetir. Havia profecias, os anciões falavam antigamente também, que ouviam dos seus antepassados, que viria um homem desde a época de Moisés. Moisés, antes de morrer, falou, olha, no futuro aparecerá um profeta, né, maior do que eu, esse vocês devem ouvir. A ele vocês vão ouvir e guardar o que ele vai dizer, porque ele é o Salvador. Promessa proferida lá em Moisés. Quanto ao episódio do capítulo 3 de Gênesis, é uma outra questão que se direciona a Cristo, mas é um estudo em outra direção. Só que havia outra questão. Havia uma palavra bíblica que dizia que o reino de Davi nunca seria extinto. Tá entendendo? Havia uma outra palavra que falava que o reino davídico nunca teria fim. Palavra profética. E muita gente que estudava em Israel, os sacerdotes principalmente, sabia dessa questão. Os governantes que estavam dominando a Palestina, que era o Império Romano, também tinham essa informação. Que os judeus esperavam o Messias, o Salvador, o Remidor. E o sacerdote tinha essa informação que o Messias seria sumo sacerdote. O que estava em jogo, então, em torno da morte de Jesus? Olha só o que aconteceu. Primeiro, aparece um homem agora fazendo cego enxergar. É coisa nova. Aparece um homem agora fazendo paralítico andar. Aparece um homem agora fazendo o mudo falar. Coisas incríveis, porque para aquela época, até hoje a ciência ainda não conseguiu fazer um mudo falar. O surdo enxergar, ainda tem estudos que conseguem um aparelho no ouvido. Eu vi um rapaz, ele é parente de uma irmã aqui da igreja, e ele tem um aparelho. Como ele tem uma audição, uma ausência de audição muito aguda, eu sei lá, não entendo muito bem disso. Colocaram um aparelho aqui em cima na cabeça do rapazinho, pegaram um fiozinho e colocaram aqui no ouvido. E com esse aparelho ele consegue ouvir. Amém. Mas o cego enxergar, o mudo falar, paralítico andar, tudo isso Jesus apareceu fazendo. Pessoas possessas de demônio, os demônios foram expulsos das pessoas, Jesus que expulsou. Então, pessoas com febre, com vários tipos de doença, eram levadas até Jesus e eram curadas. Então Jesus agora, ele tomou notoriedade. Quando ele toma notoriedade, outra coisa que eu quero te lembrar aqui, que os governantes tinham informação a respeito de Jesus, que quando Jesus nasceu, Herodes querendo saber, Herodes sabia e tinha informação que ele era o futuro rei. Então, Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Até 2 anos de idade, todas as crianças deveriam ser mortas. Tá entendendo? Simplesmente, se ele matasse todas as crianças, naturalmente ele chegava até Jesus. Isso para você saber que os governantes sabiam dessa história, que em Israel, profeticamente, tinha um homem que viria para poder remir o povo e que seria o salvador do seu povo, o rei do seu povo. Que respingou em Jesus de Nazaré, que ele é o prometido. Mas os sacerdotes da mesma forma. Então agora, quais as situações que levaram Jesus a padecer morte de cruz? Simplesmente por questões políticas
e religiosas. Nada contra a religião, eu estou falando que as pessoas que estavam na religião tiveram ciúme de Jesus. O que está dizendo o texto aqui? O que Pilatos entendeu? Pilatos entendeu o seguinte, ó, verso 18, capítulo 27 de Mateus. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Oh, meu Deus do céu, glória! Tá entendendo? Aí, o que vem na questão? Pilatos não queria. A mulher já tinha falado. E Pilatos agora, querendo arrumar um jeito de salvar Jesus dessa situação, agora coloca Jesus junto com Barrabás. Agora vem comigo aqui. Eu quero dizer para você como que o povo simples é manipulado. Principalmente quando o povo tem ausência de coisas básicas para sobreviver. Um deles, a alimentação. Porque moradia, dependendo do lugar que você se enfiar, você dorme, você... Entendeu? Agora, a alimentação. E muitos governantes, e até mesmo líderes religiosos daquela época, e ainda existe até hoje, entendeu? Ganham essas pessoas pela boca. Eu não estou falando da boa intenção de políticos bem intencionados que querem resolver o problema do povo, não. Eu não estou falando de religiosos bem intencionados que querem resolver o problema do povo. Pessoas que estão na beira da rua, pessoas que estão mendigando, e às vezes as igrejas fazem aquele movimento para levar alimento, agasalho para essa pessoa, eu bato palma. É isso mesmo, o papel da igreja é isso mesmo. Mas eu estou falando aqui em outra questão. Como que as pessoas simples ou pessoas que não têm, os incautos, que não têm conhecimento de situação, são enganados por essas pessoas, tanto por políticos, por governantes ou até mesmo por pessoas religiosas. Então, a intenção aqui era eliminar Jesus. Mas como eliminá-lo? Pilatos entendeu agora que as pessoas entregaram Jesus por inveja. Porque o que eles faziam, o que Jesus fazia, ninguém fazia, nem na área política e nem na área religiosa. Os sacerdotes, eles na verdade, tinham muitos sacerdotes sérios, mas boa parte dos sacerdotes também, naquele tempo, estavam vivendo uma vida totalmente como príncipe, que diz, bem tratado, respeitado, venerado. E agora eles não queriam ter uma situação, a condição deles, interrompida por um homem que aparece, curando, trazendo uma vida nova às pessoas. Agora, o que está escrito aqui no verso 20? Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse que Barrabás, para que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Nem prender não, matassem Jesus. E o governador, no verso 20, disse, e respondendo o governador disse, qual desses dois quereis que eu vos solte? Eles disseram, Barrabás. Por que a população disse Barrabás? O povo que estava ali disse Barrabás? Porque eles foram induzidos. Então, mesmo que as profecias disseram que Jesus viria e seria o nosso remidor, salvador, mas os interesses ali no momento eram de duas classes, a política e a religiosa. O religioso porque os sacerdotes de frente achavam que iam perder o seu lugar. Então, ele não estava nem aí para o povo. O povo simplesmente era uma massa de manobra. O povo simplesmente era uma massa para que pudesse sustentá-los na posição em que estavam. Então eles, querendo ganhar ainda o crédito do povo, se investiram contra Jesus. E a mesma forma é os governantes. Havia lá, eu não falei de Herodes, porque todos eles sabiam. Herodes agora
Já Jesus foi levado a Herodes. Como Jesus pertencia à comarca ali de Pilatos, ele era governador, foi devolvido para Pilatos novamente. Tá entendendo? Como Pilatos não teve para onde sair, o povo pedia, e Pilatos não queria ficar mal com o povo, porque era a maioria, Jesus era um só, então Pilatos, ele falou, olha, eu não vou, eu lavo minhas mãos, o povo que escolheu, mas da minha parte, o que ele estava dizendo, que dá para você entender o que Pilatos estava dizendo, da minha parte, eu lavo as minhas mãos. Eu não quero que o sangue desse inocente caia sobre mim. Então Pilatos, ele não queria que Jesus morresse, mas por questões políticas e religiosas. Agora Jesus é induzido. Dá para você perceber como a mente das pessoas é maléfica quando ela se inclina a pensar em si só? Em todas as esferas da raça humana, as pessoas são usadas como massa de manobra. Os simples foram induzidos a dizer que deveria soltar Jesus. Meus irmãos, raciocina comigo, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Como que um povo sofrido, vendo milagres acontecer, que era muito comum naquele tempo você ver cego, devido a muitas questões até de alimentação, regional, que induzia as pessoas às vezes a nascer paralítico, aleijado, mudo, surdo, cego. Você entende? Ou até endemoniado por processo de espírito, como o gadareno e outros mais. Naquele tempo era muito comum você ver essas coisas. Como que um povo vendo todas essas coisas, os milagres que Jesus sabia, o povo conhecia Jesus, ele sabia das multiplicações dos pães, ele sabia das boas obras que Jesus estava fazendo, como que esse povo agora ia mandar prender Jesus e soltar Barrabás? Aí nós voltamos ao verso 20. A força espiritual naquele tempo era de quem? Dos sacerdotes. E os governantes, mesmo sendo estrangeiros, que era o Império Romano, os romanos que dominavam a Palestina naquele tempo, mesmo eles sendo um governo estrangeiro, eles não queriam interferir na religiosidade do povo. Eles não queriam se meter na crença do povo. Eles respeitavam a crença do povo de Israel, deixando adorar a Deus livremente. Então, Pilatos agora, o que ele faz? Ele autoriza, já que o povo escolheu, ele autoriza agora, mesmo que ele não estava dizendo que não tinha nada a ver, agora ele autoriza a crucificação de Jesus. Então, o povo sabia que Jesus não era culpado, o povo sabia que Jesus era um homem diferente, as suas palavras eram diferentes de tudo aquilo que se ouvia naquele tempo, suas ações eram diferentes. Olha o que Jesus falou lá atrás em uma das suas palavras: perdoai aquele que vos persegue. Entendeu? Bendizei aquele que vos maldizem. Orai para os vossos inimigos. Ô, glória! Tá entendendo? O povo sabia dessas coisas porque Jesus, ele era um homem desse perfil. Mas o que estava em jogo? O que estava em jogo era posições religiosas. Os líderes religiosos tinham medo de perder a posição para Jesus. Pelo fato de Jesus, as profecias falaram que ele seria o sumo sacerdote, assumiria. E a área, e na questão da política, entendiam pela história, pelas profecias que diziam, alguém chegava perto do governador, ou do rei, e falava assim: ó, o rei, o povo judeu espera o Messias aí, tá? Diz que vai nascer nesse tempo. Tinha sempre, em todos os governos tem gente que faz pesquisa e análise de tudo. O camarada chegou perto do rei, dos governantes, e falou: ó, nós pegamos esse povo aí, entendeu? Nós estamos dominando aí e tal, mas as profecias dos profetas deles falaram que tá para chegar um Messias aí, mestre, ou rei, ou governador. Então só fica atento. Por isso que Herodes mandou matar
as crianças de 2 anos para baixo quando Jesus nasceu. Por questões religiosas. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Jesus foi crucificado. A área política, preocupada em Jesus crescer, ela agora procurou se defender. Pilatos entendeu que Jesus não era esse homem que todo mundo pensava e quis sair fora. Mas mesmo assim ele teve que autorizar a crucificação de Jesus porque ele estava dentro da sua jurisdição. E os sacerdotes tinham induzido o povo a dizer para prender Jesus, matar, nem prender, matar Jesus e soltar Barrabás, que era um criminoso. Daí dá para você entender como que é a mente do ser humano quando ele se trata de questões pessoais, ou aquilo que é para ele. Ou seja, quando eu penso em mim só e não penso na minha família, na minha cidade, no meu povo, no meu estado, no meu país, não importa. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, as lideranças religiosas estão caminhando a passos largos e empurrando todo o povo de Deus, não vou dizer todos, parte do povo de Deus, para um abismo sem retorno. As autoridades religiosas atuais estão cometendo o mesmo erro que cometeram com Jesus no ano passado. Estão levando todo o povo que são liderados por eles ao abismo. Estão fazendo coisas simplesmente para agradar o povo momentaneamente. Quero dizer, se nós queremos se salvar deste mundo, a gente tem até que brigar contra nós mesmos, nossos caprichos, nossos desejos. Então Jesus, quando veio, ele veio o quê? Para unir as pessoas. Mas o que nós vemos hoje, tanto na política quanto na questão religiosa, olha o grau de divisão que nós temos. Isso porque interesses pessoais estão em jogo. Há pessoas, líderes políticos e religiosos que usam as pessoas como massa de manobra simplesmente para sustentá-los. Eles não estão nem aí para o bem espiritual do povo. Eles não estão nem aí se o povo vai ficar melhor no futuro. Eles não estão nem aí se o dia que a trombeta soar, esse povo que ele está carregando com ele vai ser salvo. Ele está induzindo o povo a viver esse presente momento, viver a vaidade do momento, ficar preocupado com bens materiais e a alma geme dentro do corpo. Então, eu acredito numa liderança responsável, seja quaisquer que for, tanto política quanto religiosa, quando ela não pensa no povo só no momento. Quando ela pensa no povo para agora e para a eternidade. Tá certo? Então, o que estava em jogo em torno de Jesus era isso. Eles queriam matar Jesus por inveja, com medo de perder os seus postos. Quantos governantes, com medo de perder os seus postos, e eles manipulam todo o contexto à sua volta. Se ele puder matar milhares de pessoas para poder ele se manter no poder, ele vai matar. E na religião acontece a mesma coisa. Quantos líderes não estão nem aí para os seus liderados? Quantas igrejas que não estão divididas? Quantos líderes só estão de olho no dinheiro do povo e não no bem-estar do povo? Só que Deus vai tratar com essa gente. As pessoas estão sofrendo e muita gente está aproveitando o sofrimento das pessoas e retirando o pouco que elas têm. Mas Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No livro de Isaías ele falou: vinde comprai sem dinheiro. Ou seja, o que vem de Deus tem que vir de graça.
Pensa bem, Deus sendo um ser poderoso, todo poder Ele tem, vai te cobrar? Para que Deus vai te cobrar alguma coisa? Eu entendo que se você tem uma igreja, ela precisa de manutenção, então lá os dízimos e as ofertas, tudo bem. Fora isso, é manipulação, é exploração. Tá certo? Foi isso que estava em torno da morte de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça e te dê a paz que você precisa. Nós falamos na próxima.